Olha só, você já imaginou uma biblioteca funcionando dentro de um cemitério? Bom, foi isso que aconteceu e deu muito certo, viu? A ideia de criar um espaço dedicado à leitura para jovens foi da educadora e ativista social Bel Santos Maier e virou livro Parelheiros, Idas e Vindas. Lá viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária que vai ser lançado hoje aqui em Salvador. A Bel está aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Pamela. Obrigada por esse convite para estar aqui. Voltar para a Bahia é sempre um voltar em casa. Sim. E contar a história desse livro, de uma biblioteca, de jovens que leem, Sim. até mesmo dentro de um cemitério, é uma satisfação muito grande. Eu achei, assim, muito curioso, claro. E depois, quando eu fui lendo e vendo que a ideia deu muito certo, eu falei, gente, que genial, que mostra que, de fato, não importa o lugar, o que interessa mesmo é a leitura, são os livros, né, Bel? Agora conta, como é que surgiu essa ideia e por que abrir uma biblioteca dentro de um cemitério? Na verdade, assim, a primeira situação é aquela de faltar bibliotecas nas periferias, né? A gente não acorda e fala, vou levar uma biblioteca para dentro de um cemitério. Dentro dessa ausência, a biblioteca ela nasceu dentro de uma unidade de saúde. Sim. Como pílula de leitura. E quando a gente perdeu o espaço para o dentista se ocupar daquela área, Sim. a comunidade encontrou um lugar. Falou, olha, vocês vão sair dessa para uma melhor. Tem a Casa do Coveiro aqui atrás, que está desocupada. Na Casa do Coveiro, olha só. E os jovens aderiram à ideia, que na verdade foi um pedido dos próprios jovens, pelo que você está nos dizendo aí, né? É, no começo, claro, tem sempre aquele que fala, eu não vou nem morto, Não vou né? no cemitério. Mas aí o desafio é como é que a gente fala de vida, fala de literatura num lugar que seria de morte. E aí a gente transformou aquele cemitério num ponto turístico literário, num ponto para conversar de literatura. Sim. E saímos espalhando literatura que fala de vida pelo bairro. E aí isso boa. começa a fazer esses jovens também a viajarem. Vários deles estiveram já aqui na Bahia, Sim. falando da literatura, nos encontrando com a Rede Oxi. Aqui tem uma rede com 30 bibliotecas aqui no estado da Bahia. Olha só, que então, interessante. tem esse lado que é muito interessante, né? Deixa eu ver aqui o livro que vai ser lançado hoje à tarde, aqui em Salvador, na Biblioteca Central dos Barris, às 17 horas. Antes tem um bate-papo também. E aqui, ó, Parelheiros, Idas, Vidas ou Vindas, né? Ler, viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária. Bel, você tem uma trajetória incrível com o ativismo social, né? Desde muito nova eu estava lendo um pouco sobre você, fiquei encantada com a sua história, com o seu trabalho. E com essa, de fato, com acreditar, de fato, como a leitura é transformadora. Eu insisto sempre aqui no Band Mulher sobre isso, né? Sobre, olha, minha gente, vamos ler mais, vamos se interessar pela leitura, né? Como a leitura nos traz a possibilidade de conhecer tantas coisas sem mesmo sair do lugar. E é isso que você está fazendo na prática há bastante tempo, né, Bel? É verdade, Pamela. Acho que a literatura ela faz uma coisa com a gente que é oferecer um espelho, né? Você é uma mulher linda que deve se olhar no espelho várias vezes e a literatura ela faz isso com a gente. A gente olha e se vê por fora e por dentro, né? Ela traz uma identidade, ela traz aquilo que a gente é. E os espelhos, eles são também retrovisores. Eles ajudam a gente a olhar quem veio antes. Sim. Então é a oportunidade de conhecer as escritoras, os escritores que já registraram suas histórias. E espelho também reflete para frente, né? Para frente, com certeza. Então eu vou estar aqui em Salvador, nessas mesas, mas estarei também na FLIPF, né? Na Festa do Livro Internacional de Praia do Forte, falando sobre a literatura desde o berço, numa mesa falando sobre essa importância de aprender a ler e ensinar os nossos camaradas e também lançando o livro, né? A editora Solis Luna é uma editora baiana que apostou nessa história e fez virar livro. Que maravilha, que bom. E como a literatura, além de ser essa ferramenta de transformação social, como quando ela entra, por exemplo, numa comunidade, como ela é capaz de transformar a vida de tanta gente, né? Porque se você pensar em jovens dentro, por exemplo, no bairro de periferia aqui de Salvador, lendo livros, esse jovem vai estar em segurança, né? Isso, para mim, é fundamental. Então, a leitura, ela ocupa espaços que estão vagos aí e que são muito importantes para o desenvolvimento e para a vida de todos os jovens, né? Tem uma escritora, uma pesquisadora, Michelle Petit, que ela diz, né, que a literatura, ela reduz a violência, porque quando você não tem palavras, a única coisa que te resta é o seu corpo. Exercer a força
contra alguém que contraria. Quando você lê, quando você tem repertório, você tem a palavra, né? É para verdade. convencer o outro. Então, é você uma tem aposta. Argumento, você né? tem argumento. Você consegue, por exemplo, entrar mais facilmente no mercado de trabalho, né? Você abre portas, oportunidades para você através da literatura, né? Quem lê tem conhecimento, tem informação, fala melhor, sempre digo isso, né? Quem lê bem, fala bem também, porque a leitura, ela reflete de várias formas na nossa vida. Maravilha, Bel, muito obrigada, prazerzaço te receber aqui no Band Mulher, volte sempre. Olha, Parelheiros, que é uma região, que é uma isso? região no extremo sul, uma área periférica e rural da cidade de São Paulo. Foi lá onde a Bel teve a ideia de colocar uma biblioteca comunitária dentro de um cemitério, uma leitura aí para jovens e que deu muito certo. Essa ideia, então, se transformou nesse livro que vai ser lançado hoje aqui em Salvador, a partir das 3 da tarde começa já o evento com uma roda de conversa na Biblioteca Central dos Barris, que é um espaço maravilhoso também, que eu acho que também é pouco visitado. Já fica o convite também para você chegar antes, passear pela Biblioteca Central dos Barris. Tem uma exposição dos 40 anos do Olodum também ali no foyer da Biblioteca Central dos Barris. Então, assim, dá para você curtir uma tarde e aproveitar para conhecer mais o trabalho da Bel, que é muito legal. Obrigada, viu? Prazer te conhecer. Até a próxima. Prazer meu. Obrigada, Pamela. Muito bom.